Saúdo meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre o calcanhar ferido. Vocês conhecem provavelmente, né? Eu creio que cada uma pessoa deve conhecer ou já viu na rua alguém que tem alguma deficiência física. Geralmente tem pessoas que têm certos tipos de deficiência física que eles pisa com o pé, né? Anda, porém o pé é meio torto e ali vai ferindo o calcanhar. Se vocês conhecem, vocês devem observar ou estar ciente de que aquilo deve doer. Às vezes fere, fica em carne viva, né? Como as pessoas falam, e aquilo dói. Ou até mesmo a gente, quando a gente está na praia, que pisa nas pedrinhas e acaba ferindo o nosso calcanhar, a gente vê o quanto aquilo dói, né? Para andar, para caminhar, porque tudo que a gente faz é com as nossas pernas, a gente caminha. Se a gente quer uma água, a gente tem que pegar, quer uma comida, tem que ir lá fazer ou pedir, mas até pedir ao restaurante você tem que se locomover para pegar, não é assim? Hoje eu quero falar com vocês sobre o calcanhar ferido. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nos diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando a palavra do Senhor refere-se a ferir a cabeça, fala de Cristo, né? Que esmagou a cabeça de Satanás. E quando diz que o Senhor falando para a serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, sabe o que significa, irmãos? Que o homem, desde lá do Éden, ele sempre vai ser torto, vai ser com o calcanhar ferido. E uma pessoa que tem um calcanhar ferido, ele não consegue andar de forma correta. Irmão, o que é que você está querendo dizer? Que o inimigo vai morder meu calcanhar? Não, isso é uma palavra profética. O Senhor estava querendo dizer ali que Satanás ia o tempo todo atormentar o homem a ponto dele não se direitar diante de Deus até que Cristo viesse. Porém, Cristo veio, mesmo assim o homem rejeitou. Sabe alguém que está no mar se afogando e ele vê um navio passando e ele diz assim: não, eu prefiro o mar. Eu sei que com essa boia aqui eu vou conseguir chegar em terra firme. E o navio insiste, não, as pessoas do navio insistem, não, venha, suba, a gente lhe ajuda e tal, a gente lhe dá conforto. E a pessoa insiste, não, eu consigo chegar até em terra firme. Só que no meio do caminho, na trajetória, ele acaba afundando porque cansa. As águas, as turbulências do mar, as águas, o vento, né? Os problemas, né? Vamos trazer para a nossa vida real. Os problemas, as tristezas, as frustrações, elas causam danos tamanhos que a gente acaba desistindo e afundando. Por isso que a gente tem que estar segurando firmemente em Cristo. Então, quando o Senhor olhou para a serpente e falou isso, ele quis dizer exatamente a questão do pecado, irmãos. A questão do pecado. Olhe, a pessoa que conhece a palavra de Deus e faz o contrário daquilo que conhece, é melhor que não tivesse conhecido. A palavra do Senhor diz, olha, maldito aquele por onde vem os escândalos, melhor que pegue uma pedra, amarre no pescoço e se lance no mar. Veja a gravidade. Então assim, nós não vamos deixar de pecar. Porque lá, né, o apóstolo João disse, uma das suas cartas, ele disse que se o homem dizer que não tem pecado, ele está mentindo. Porém, o pecado não habita em nós. Porque Jesus Cristo já venceu o pecado.
Ele já curou nossas feridas, sobre suas pisaduras fomos curados. Ele já levou nossas enfermidades, levou nossas dores, levou nossos pecados lá na cruz. Então, quando a gente diz que tem pecado, é porque a gente está fora de Cristo. Contudo, entretanto, todavia, quando a gente diz que não peca, a gente está mentindo. Porque, irmãos, essa coisa de pecado é uma coisa tão séria. É tão séria que se você, suponhamos, vou exemplificar aqui uma coisa. Você recebe alguém na sua casa. Se aquela pessoa disser uma palavra e você ficar de sisudo, de cara feia, você já errou. Porque a palavra do Senhor diz, sede bons hospedeiros, né? Tendo o seu próximo como superior a si mesmo, você já pecou. Aí passa uma pessoa na rua que você diz, poxa, você é atraído, poxa, que pra ali, que pessoa bonita, você é uma pessoa casada, você já pecou. Jesus Cristo disse que você, a Bíblia diz que você já adulterou, diga aí. Então é muito sério isso. Essa palavra nos ensina principalmente a nossa condição. A nossa condição. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 19, Paulo nos diz que, o versículo 18 diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar. Eu tenho vontade de acertar, mas não consigo realizar. O apóstolo Paulo dizendo isso. O homem que foi até o terceiro céu dizendo isso. Aí hoje você vê muitos irmãos, porque tem a gravata atacando o pescoço, já sufocando o pescoço dele, no meio no sol quente tamanho, e tá ali com a esposa de lado, tem 30 anos de casado e tal, e não trai a mulher, e tá dentro de casa, e vai pro culto segunda a domingo, de domingo a domingo, ele se sente o santarrão. Ninguém mais dentro da igreja é tão santo quanto ele. E também porque ele nunca bebeu. Eu já vi testemunhos de irmão lá na frente bater assim no peito. Eu nunca bebi. Eu nunca bebi, irmão. Senhor Jesus. A gente tem mais que não é se orgulhar, sabe? Daquilo que a gente não pecou. Porque a gente acaba constrangendo um irmão que viveu uma vida de bebarrão, misericórdia. 10, 15 anos da vida dele. A gente acaba constrangendo. A gente não deve se orgulhar disso aí, olha. Essas coisas pequenas, bobas, a gente não deve se orgulhar. Quer se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. A palavra do Senhor diz. Se orgulhem em conhecer Jesus. Eita, eu conheço esse Deus maravilhoso que pode me salvar, pode trazer vidas, pode salvar minha família, pode tirar meus filhos da vida errada, pode salvar meu casamento, pode me dar um emprego, pode abrir as portas. Orgulhe-se em você ter sido escolhido. Orgulhe em conhecer a esse Jesus, a esse Deus maravilhoso. Não se orgulhe do que você faz ou deixa de fazer, não. Orgulhe-se da pessoa de Deus, porque toda honra e toda glória é para Ele. Amém? Aí no versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Olha aí. A ferida do calcanhar, o homem que nunca, e tu ferirás o calcanhar, vai ser sempre troncho, sempre pisando no pé só, sempre tronchinho, ali, andando, caminhando, mas todo troncho, porque o homem era correto, irmãos, o homem era sem pecado, estava lá no paraíso, servindo ao Senhor, tendo comunhão constante com o Senhor, mas ele rejeitou essa comunhão. Ele rejeitou. E até os dias de hoje você vê pessoas rejeitando a pessoa de Cristo. Dizendo, eu já tenho Jesus já. Mas vai ver a vida dele, as escolhas dele, não tem nada a ver com Jesus. Olha, não precisa aceitar Jesus não, viu? Não me ofereça Jesus não, porque eu já tenho. Eu não tenho o diabo, eu tenho é Deus. Mas note, que toda vez que você faz uma escolha fora da vontade de Deus, você está se aproximando do diabo e não de Deus. Quer um exemplo?
Minha irmã, eu acabei no meu ambiente de trabalho, acabei conhecendo uma menina e eu vou deixar minha esposa, porque eu notei em mim mesmo, eu vi dentro de mim que ela é a paixão da minha vida, vou abandonar minha esposa. Você está se aproximando do diabo e não de Deus. Porque o casamento o Senhor constituiu foi para que a morte os separasse, não foi para que outra mulher separasse. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Irmão, eu tive a oportunidade, eu trabalho na área de finanças da minha empresa, e eu tive a oportunidade de desviar R$100. Nem notaram. Eu sou fera em finanças. Contabilidade é comigo mesmo. Desviei R$100, não notaram não. Você já se aproximou, deu mais um passo do inimigo. Irmã, minha vizinha chegou até a mim e pediu uma garrafa de água sanitária. Eu tinha 2, mas era pro mês todinho. Eu vou dar uma garrafa de água sanitária a ela, não sou doida? Ficar sem minha água sanitária? Você mentiu. Já se aproximou um pouco mais do inimigo. Quando você faz as coisas que é da vontade do Senhor, que o Senhor se agrada, você se aproxima dele. Quando você ama, quando você respeita, quando você tolera, entende? Ferida do calcanhar vai estar lá. Porque de vez em quando o monstro vai querer se levantar. Mas você vai ter a mão do Senhor sobre você, que vai te dar um basta. E essa mão chama-se Espírito Santo. Toda vez que você fizer algo, você vai se entristecer. Algo que não esteja na vontade do Senhor, você vai se entristecer. E você vai ter a oportunidade de voltar atrás. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Isso foi antes da queda de Davi. A palavra do Senhor diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Aí muitas pessoas dizem assim: eu posso servir ao Senhor e trair e ter um bocado de mulher, porque Davi traiu, Davi matou, Davi adulterou, Davi mentiu, Davi numa jogada só, irmãos, ele pecou o Êxodo 20 todinho, os mandamentos lá todinho, ele pecou, numa jogada só. Mas ele não era o homem segundo o coração de Deus? Sim. Só que a ferida do calcanhar estava lá. Tu ferirás o calcanhar. Tanto é que diz aqui, e Satanás incitou a Davi para ele contar, e acabou. Essa ideia de Satanás na mente dele, que ele aceitou, que se ele tivesse buscando o Senhor, ele não teria aceitado. Essa ideia levou 70.000 almas. Foram mortos 70.000 homens. Basta você ler 1 Crônicas, capítulo 21 todinho. Basta você ler. E você vai ver o quanto o ser humano perde ouvindo a Satanás. Mas a ferida do calcanhar vai estar lá. Mesmo que a gente não ouça ele, mas a ferida do calcanhar vai estar lá. Dia após dia vai ser uma luta. Será uma luta. O mundo espiritual é uma luta. Então é uma luta para você estar diante do Senhor. É uma luta para você aceitar a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, você vai contra você. Compreende? Aí a sua vizinha diz assim: olha, tu é uma cebosa. Tu és uma nojenta. Tu faz assim e assim. E você baixar a cabeça e dizer: Senhor Jesus, essa luta não é contra a carne, mas é contra espírito e potestade maligno. Quem está falando isso não é essa pessoa, é Satanás. Entende o valor que você está dando a você mesmo, você lendo a palavra, porque você vai lutar com Satanás com a palavra e oração. Não é você ir para a igreja não, meu querido e minha querida. Igreja qualquer um vai. O joio vai. Tá lá o joio. Compreende? Então, o que faz a gente vencer essa ferida no calcanhar é a busca incessante pela presença do Senhor. A luz de Cristo que clareia a nossa mente, ilumina a nossa mente, que nos dá vida.
vida nele, porque todas as coisas que a gente faz fora do Senhor é iniquidade, certo? Então essa é a palavra que eu tinha para dizer a vocês nesse dia. Que Deus abençoe sua vida, curta e compartilhe, e até o próximo vídeo.